Um dos maiores mistérios da fé cristã é este: Deus é um, mas ao mesmo tempo é três. Como isso é possível? Como pode haver Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos serem o mesmo Deus? Essa é uma das verdades mais profundas das Escrituras. Muitos tentam explicá-la, mas poucos realmente compreendem sua essência. Hoje este vídeo vai abrir seus olhos para essa verdade divina. Vamos explorar como a Trindade funciona, desmistificar os equívocos mais comuns e revelar passagens bíblicas que explicam esse grande mistério. Mas atenção! A última revelação deste vídeo pode transformar a sua forma de enxergar Deus, para sempre. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Assim, mais pessoas poderão entender essa verdade tão importante. Comente aqui, eu creio, e compartilhe este vídeo para espalharmos a palavra de Deus. A doutrina da Trindade não é invenção humana. Ela está presente desde o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que Deus usa o plural, façamos e nossa. Isso já indica que ele não estava sozinho. Mas quem estava com ele? O próprio Evangelho de João responde. Em João 1:1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 1:14, João deixa claro, esse Verbo era Jesus. Ou seja, desde o início, Jesus estava com Deus, e era Deus. E o Espírito Santo? Lá em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uau! Já de cara vemos três pessoas operando juntas. Mas se há três, como podem ser um só Deus? A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é um só. Em Deuteronômio 6:4 lemos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses separados, mas um único Deus, em três pessoas distintas. Uma das melhores formas de entender isso é olhar para Jesus. Em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus não é um Deus diferente do Pai. E o Espírito Santo? Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14:26. Aqui vemos claramente a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos, agridoce como um único Deus. Como compreender a Trindade? Muitas pessoas lutam para entender como algo pode ser três, e um ao mesmo tempo. Uma boa analogia é a água. Ela pode existir como líquido, gelo e vapor, mas ainda é a mesma substância. Outra ilustração é o Sol. Ele emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. A mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com funções separadas, mas sendo o mesmo Deus. Agora você pode estar se perguntando, se a Trindade é tão clara na Bíblia, por que algumas pessoas a rejeitam? Essa é uma questão crucial, e vamos revelar agora os maiores equívocos sobre Trindade, e como responder a eles com a própria palavra de Deus. Mesmo com tantas evidências bíblicas, muitas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Alguns afirmam que Jesus não é Deus. Outros dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. E há até quem acredita que a Trindade seja uma invenção da igreja primitiva. Muitos argumentam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas isso significa que o conceito não existe? De maneira nenhuma. Há muitas doutrinas fundamentais para a fé cristã cujos nomes não aparecem na Bíblia, como a palavra Bíblia em si. O que importa não é o nome, mas uma verdade bíblica que ele representa. Além disso, a Trindade está claramente presente nas Escrituras. Em Mateus 28:19, Jesus ordena: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Note que Jesus não diz nos nomes, mas em nome, não singular. Isso mostra que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro exemplo está em 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo com sejam todos vós.
Paulo menciona Jesus, o Pai e o Espírito Santo juntos, mostrando que eles operam em unidade. Um dos erros mais comuns é achar que Jesus foi apenas um grande profeta, ou um ser criado por Deus. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Veja o que João 1:1 afirma claramente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 1:14, João deixa claro, esse Verbo é Jesus Cristo. Além disso, em João 8:58, Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Isso significa que Jesus é acordado como o próprio Deus. E quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele exclamou, Senhor meu e Deus meu. João 20:28. E Jesus não corrigiu Tomé, porque era exatamente isso que ele queria revelar. Outro erro grave é pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma espécie de energia de Deus. Mas a Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Veja algumas provas disso. Ele ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Ele fala e ordena, Atos 13:2. Ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. Ele intercede por nós, Romanos 8:26. Nenhuma força impessoal pode agir assim. O Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Trindade. A Trindade é a essência de Deus. E agora que vimos os equívocos mais comuns, fica claro que Trindade não é uma invenção humana, mas uma verdade revelada por Deus. Mas ainda há algo profundo para ser entendido. Se Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, como cada uma opera em nossa vida? Essa resposta vai revolucionar o seu entendimento sobre a ação de Deus. E é exatamente isso que vamos revelar agora. A Bíblia ensina que Deus Pai é fonte de tudo. Foi Ele quem planejou a criação, estabeleceu os propósitos eternos e governa com justiça. Em Malaquias 2:10, lemos, o Pai é quem traçou o plano de salvação desde o princípio. Em Efésios 1:4-5, lemos, porque nos escolhemos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, antes mesmo de o mundo existir, o Pai já havia planejado a nossa redenção. Mas para isso era necessário um Salvador. Se o Pai é quem planeja, o Filho é quem executa. Jesus Cristo, Deus em carne, veio ao mundo para restaurar nossa comunhão com o Pai. Em João 3,16, lemos a maior prova desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra que o Pai invejoso, mas foi o Filho quem veio. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, venceu a morte e abriu o paraíso para nós. Mas depois de completar sua missão na terra, Jesus prometeu que não nos deixaríamos sozinhos. Aqui entra o Espírito Santo, quem aplica a obra do Filho na vida dos crentes. Jesus disse em João 16:7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não veio para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, o Espírito Santo veio para habitar em nós e nos guiar. O Espírito Santo tem várias funções essenciais. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. Ele nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus, João 14:26. Ele nos capacita com dons espirituais, 1 Coríntios 12:7-11. Ele nos fortalece e intercede por nós, Romanos 8:26. Sem o Espírito Santo, nunca entenderíamos a palavra. Não teríamos forças para viver em santidade e não seríamos transformados. A beleza da Trindade é esta. O Pai planejou a salvação, o Filho a executou na cruz, e o Espírito Santo se aplica em nossa vida. Isso mostra que eles não são três deuses separados, mas um único Deus em perfeita harmonia. Mas ainda falta uma última coisa. Agora que compreendemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, precisamos entender como essa verdade impacta nossa vida diária. A Trindade não é apenas uma verdade teológica.
ela tem um impacto direto na sua vida diária. Muitas pessoas se perguntam: qual o sentido da minha vida? Mas quando entendemos a Trindade, vemos que nossa identidade e propósito vêm do Pai. A Bíblia declara em 1 João 3:1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nossa vida não é um acidente, nem um erro. O Pai nos criou com amor, com um propósito e com um destino eterno. Mas como podemos viver esse propósito, se o Pai é a nossa identidade, o Filho é a ponte que nos reconcilia com Ele? Em João 14:6, Jesus deixa isso claro: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem Jesus, jamais pensamos nos aproximar de Deus. Mas ainda falta algo. Você já sentiu que não consegue viver em santidade, que luta contra os mesmos pecados e não consegue mudar? Aqui está a chave. Sem o Espírito Santo, é impossível viver a vida que Deus deseja. Por isso, Gálatas 5:16 nos ensina: Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso significa que não é pela nossa força, mas pela ação do Espírito em nós. Ele nos transforma de dentro para fora, nos dá poder para vencer o pecado e nos guia na verdade. Aqui está a grande revelação. A Trindade não está distante de nós. Deus habita dentro de nós. Jesus prometeu em Mateus 28:20: Eis que estou convocando todos os dias até a consumação dos séculos. E como Ele cumpre essa promessa? Através do Espírito Santo, que habita em nós. Isso significa que não estamos sozinhos. O Pai nos amou e nos criou. O Filho nos salvou e nos deu acesso a Deus. O Espírito Santo nos capacita e nos guia. A Trindade é a prova máxima do amor de Deus e do seu desejo de viver em comunhão conosco. Agora pense nisso. Se Deus é um só, mas era como Pai, Filho e Espírito Santo, você tem vivido essa realidade? Você é reconhecido o amor do Pai? Você tem se rendido ao senhorio de Cristo? Você tem permitido que o Espírito Santo transforme sua vida? Não basta apenas entender a Trindade, é preciso viver essa verdade. Deus deseja ter um relacionamento profundo com você. Então busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se, Ele é um Deus que não está distante, mas viva dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like, comente e compartilhe este vídeo. E se você deseja crescer espiritualmente e entender mais sobre Deus, inscreva-se no canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.